O recado para a diretoria é alarmante. Alarmante. E digo mais, se falta senso de urgência dentro de campo para esses caras, fora de campo também falta. Falta muito senso de urgência. Porque quando você olha para o Sousa, que esse inclusive já deve chegar na próxima semana, negociações em andamento e bem encaminhadas com o Nelson de Ossa, e a única coisa que está faltando, de fato, é o Pellegrini, o liberar. É um Vasco que, se não tiver, ainda mais pela questão da qualidade técnica, se ele não tiver a intensidade lá no alto, não adianta, não vai competir, pô. Não vai conseguir competir. E aí, eu lembro de alguns jogos, por exemplo, com o Renato Gaúcho, o Vasco ganhou do Palmeiras, pô. O Vasco bateu de frente com o Flamengo, o Vasco bateu de frente com o Fluminense, com outras equipes que estavam lá em cima na tabela. Mas por quê? Porque o Vasco era muito bem treinado? Não. Cansei de falar isso. Mas porque os caras estavam, atentos, ligados no jogo. O Vasco não pode se dar o luxo de desligar em nenhum momento. Porque não tem qualidade para resolver o jogo a qualquer momento. Não tem. É complicado, filho. É complicado, pô. Então, quando o Vasco melhora no segundo tempo, isso tem a ver com as mexidas que o Pedro Emanuel consegue fazer. Gostei da explicação que ele deu na coletiva. Percebe-se claramente que ele estuda os próprios jogadores, que ele estuda o adversário e que ele tem um plano. Tem um plano de jogo. Se esse plano vai ser bem executado ou não, isso é outra história. Mas o que me parece é que ele quer sim colocar o Vasco para ser um Vasco mais propositivo, que tenha paciência com a bola no pé, que se tiver que recomeçar a jogada, recomece. Porque tiveram alguns momentos que o Vasco deu passe para trás para recomeçar na defesa e ele aplaudiu. Então, pelo visto, ele gosta, não de passe para trás e aplaudir, mas ele gosta que o Vasco não perca a bola com tanta facilidade. Depois, quando o Vasco foi trabalhando, ele toda hora pedia para o time subir, pedia para o time avançar, orientando. Teve uma hora até que ele teve um pequeno bate-boca com o Tietê, porque o Tietê falou, se eu subir, vai ficar buraco. E o Tietê eu acho que estava até certo nessa. Mas ao mesmo tempo, é o estilo de jogo, porque não adianta só o Tietê subir. Todo mundo tem que subir. Então, eu vejo uma ideia. Agora, essa ideia, na minha opinião, ela só vai conseguir ser concretizada quando o Vasco tiver reforços. Quando o Vasco tiver material humano. Porque além dos caras que estão lá, que a gente sabe que muitos não são capazes de fato serem titulares do Vasco da Gama, você tem um aspecto anímico, cara. Você tem um aspecto anímico. Eu já falei isso aqui na última live e vou falar novamente para vocês. Os momentos que o Vasco conseguiu se livrar do rebaixamento nos últimos anos são diretamente ligados aos momentos em que os reforços chegam. O Medel, o Verrete, o Paulinho. No ano passado, Cuesta, Robert Renan, Andrés Gomes, o próprio Coutinho, quando chegou, fez a graça dele lá, entendeu? Então, é mais do que só o treinador, é mais do que só esse elenco. O recado para a diretoria é alarmante. Alarmante. E digo mais, se falta senso de urgência dentro de campo para esses caras, fora de campo também falta. Falta muito senso de urgência. Muito, muito, muito. Porque, por mais que você tenha negociações em andamento e bem encaminhadas com o Nelson de Ossa, e a única coisa que está faltando, de fato, é o Pellegrini, o liberar, porque o Pellegrini tem o utilizado, e o Manuel Pellegrini é um técnico histórico no futebol mundial, um cara muito respeitado, um cara que planeja o futebol junto com o Real Betis. O De Ossa é um cara que joga em 3, 4 posições. É um jogador raro, é um jogador moderno. É difícil você ter no elenco. E o Pellegrini tá com um problema porque ele tá sem o Ezauzuli, que se machucou antes da Copa do Mundo e tá com problemas também. Não teve hoje o Antony. O Isco também já é um cara que infelizmente vai convivendo com lesões. Então ele não vai abrir mão de ter um De Ossa que faz 3, 4 funções do banco de reservas dele. Agora, fato é, o Vasco já se acertou com o Betis. O Betis quer negociar o jogador, porque entende que tem que recuperar o investimento. E o próprio jogador já tinha aceitado a questão salarial. Mas o Pellegrini vem segurando ele. Parece, pelo que eu escutei,
que o Vasco não vai esperar além dessa semana. Ou vem, ou racha. O ponto é, já tinha que ter outro jogador com essa característica engatilhado. Com a mesma do De Ossa? Não, mas da mesma posição. Porque é difícil realmente achar um De Ossa no mercado. Que faz primeiro, que faz segundo, que faz terceiro volante, terceiro meio campo, que pode fazer até um camisa 10 em alguma eventual possibilidade. Até de atacante ele já jogou. É difícil achar esse jogador. Com essa idade, um cara de seleção colombiana, é muito difícil. Só que o mercado tem que estar mapeado, tem que estar negociando com 2, 3. Porque quando você olha para o Sousa, que esse inclusive já deve chegar na próxima semana, o que estava travando de fato era o Vasco fez uma proposta de 7, eles pediram um pouco acima de 7 e pediram uma entrada maior, 7 milhões de dólares no caso. Então o Vasco já acenou que vai fazer essa proposta maior do que 7 milhões de dólares e aí estava faltando negociar essa entrada, essa parcela maior, né? Essa parcela de entrada maior, porque todas as negociações do Vasco vão ser parceladas. Esse é o modelo que não só o futebol mundial utiliza, mas para o Vasco, tendo um investimento, um investidor iminente para poder assumir, para que possa ser paga com mais prazo, né? Com mais tempo para frente. Por exemplo, a proposta do De Ossa que o Vasco vai fazer de 10 a 12 milhões de euros, que o Vasco já fez, que vai pagar, vamos dizer assim, é para pagar em 4 anos. Então, a tentativa é essa. Fato é, amigo, o Sousa é completamente diferente do De Ossa. São dois jogadores completamente diferentes. O ideal, e espero que o Vasco consiga, é ter os dois. Porque aí você tem um meio com Sousa, que pode ser o zagueiro também, mas ele cairia muito bem nessa construção como um terceiro homem ali na zaga, te dá essa possibilidade, nessa construção de 3. Tem saída de bola, tem lançamento longo. E você tem o De Ossa, que joga como segundo volante. Mais o Thiago Mendes, porra, o Vasco já mudaria de patamar. Já mudaria de patamar no quesito meio campo. Porque quando precisar, já tem o Ramon Rick, já tem o Jair. E por aí vai. Então, na minha humilde visão, eu espero muito que essas negociações se concretizem. Se não está assinado, não está fechado, mas está muito bem encaminhado. E a expectativa do Vasco é que nessa semana já consiga trazer ambos, já estarem aqui no Rio de Janeiro já nessa semana. O que mais? Tem negociações com os pontas, tem negociações com atacantes também e zagueiros. Então há uma discussão interna se a prioridade vai ser avançar nos zagueiros ou avançar nos atacantes, no sentido financeiro e tudo mais. Mas fato é que o Vasco está no mercado, está negociando, e esses dois nomes são os mais próximos. Ao mesmo tempo, falta muita urgência. Tem que ter uma lista sendo negociada com 3, 4. Se um não der, passa para outra. Enquanto não tiver assinado, passa para outra. Acho que eles não perceberam ainda que o Vasco está na zona do rebaixamento, que o Vasco vai ter uma Copa do Brasil contra o Fluminense, que é um dos seus grandes rivais, que está numa iminência de jogar, se conseguir passar, e eu espero que consiga passar do Independente Medellín, contra o Olímpia, já numas oitavas de final de Copa Sul-Americana. Tudo isso gera dinheiro, tudo isso gera prestígio, tudo isso faz o time ganhar confiança. Então, assim, o ponto pra mim é esse. Não pode passar dessa semana. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!